Então, pessoal, vamos dar agora início à segunda parte aqui da nossa aula. Tá? No primeiro momento nós falamos sobre a anamnese, né? Falamos sobre algumas possibilidades de questionário. Nesse segundo ponto, eu gostaria de falar com vocês a respeito de estatura. Tá? Gostaria de falar com vocês a respeito de medida de massa corporal total, massa residual, ferramentas e índices antropométricos. Tá? Vamos começar então pela estatura. Então, primeiro ponto, a estatura é a distância entre o ponto vértex e a região plantar, com avaliado em pé ou deitado. Tá? Então, ponto vértex, pessoal, ponto localizado aí na região do crânio, tá? E região plantar localizada na região dos nossos pés. A gente pode fazer essa verificação tanto com o indivíduo deitado ou em pé. A gente pode ter uma pequena variação se o indivíduo estiver deitado, de meio a 1 centímetro. E nós vamos ter aqui, para a gente situar adequadamente essa cabeça na posição anatômica, o chamado plano de Frankfurt. Então, nesse plano, ele vai ser utilizado principalmente para a gente determinar essa região do vértex na região do crânio. Gerado a partir de uma linha imaginária que passa pelo ponto mais alto do bordo inferior da órbita direita e pelo ponto mais alto do bordo superior do meta-auditivo externo correspondente. Pode solicitar um avaliado que mantenha o olhar no horizonte, isso facilita a determinação do plano e, consequentemente, do vértex sobre o qual a trena é posicionada. Então, notem aqui, por exemplo, nesse exemplo, pessoal, que a pessoa está olhando para o horizonte, tá? A gente não pode virar a cabeça muito para cima e nem para baixo. Se vocês forem verificar, nós temos um eixo X, que deve estar posicionado na região posterior do crânio, e um eixo Y, né, a parte superior do crânio. Aqui mais uma imagem, notem que essa pessoa está com sua coluna vertebral preservada, em suas curvaturas na região cervical e lombar, as lordoses, e na região do tórax e na região do sacro, do cóccix, nós temos cifoses. Aqui nós temos algumas outras alturas que não são tão utilizadas, mas vou passar aqui para vocês. Altura tibial, aproximadamente dos pés até o joelho. Altura dactilioidal, aproximadamente dos pés até os dedos, das mãos no caso. Altura trocantérica, dos pés até aproximadamente o quadril. Altura estiloidal, dos pés até aproximadamente o punho. Altura radial, dos pés até aproximadamente o cotovelo. E altura acromial, dos pés até aproximadamente o ombro. Tá? Mas a gente utiliza mais a estatura total. Medida de massa corporal total. Essa aqui, pessoal, é aquilo que a gente vai estar chamando normalmente de peso. Tá? Fisicamente falando, o termo correto seria massa, já que é em quilogramas e peso seria em newtons. Tá? É uma das medidas mais utilizadas na educação física, mas é importante a gente saber que, isoladamente, esse dado ele não é adequado para se afirmar se uma pessoa é obesa ou magra e tampouco é elemento de controle de esforço. Tá? A gente pode analisar, por exemplo, pessoas que estão com 100 quilos, mas uma é mais alta que a outra. Né? Ou então duas pessoas com 100 quilos, com a mesma altura, mas uma tem uma grande quantidade de gordura e a outra de músculos. Provavelmente essa pessoa que tem muita gordura é obesa e a que tem músculos não é. Né? Essa aqui eu vou pular essa parte porque é uma técnica para a gente fazer verificação na balança de cilindro, que é aquela balança manual. Tá? Então, aqui nós temos alguns dispositivos que têm acoplado a balança junto com o estadiômetro, que é para a gente verificar a estatura. Para as balanças digitais, deve-se solicitar que o aluno suba na balança e fique sem se movimentar e assim a medida será feita. Bem, massa residual, pessoal. Massa residual vai ser um dos componentes da nossa massa magra. Tá? Então, a nossa massa magra é composta por massa residual, massa óssea e massa muscular. A gente tem duas equações para fazer o cálculo dessa massa residual, um para os homens e outro para as mulheres. Para os homens, a gente vai ter massa residual igual a massa total, está aqui PT, porque está peso total, né? Multiplicado por 24,1 sobre 100. E para as mulheres, massa residual igual a massa total multiplicado por 20,9 sobre 100. Tá? Então, nós podemos dividir nossa massa corporal total em dois componentes,
seria massa gorda e massa magra, mas nós podemos ainda dividir essa massa magra em massa residual, massa óssea e massa muscular. Aí teríamos 4 componentes junto com a massa gorda. Ferramentas e índices antropométricos. Temos o índice de massa corporal, IMC, e relação da cintura para o quadril, que é o RCQ. Então, índice de massa corporal, pessoal. Obtido por meio da divisão da massa corporal pela estatura ao quadrado. Então, basicamente, a gente tem a seguinte equação. IMC igual a massa corporal em quilogramas, dividido pela estatura em metros, multiplicado pela estatura em metros. Por exemplo, se a pessoa ela pesa 70 quilogramas, a gente divide 70 quilogramas e ela mede 1,5 m, a gente divide 70 quilogramas por 1,5 m vezes 1,5 m. Né? Vai ser muito aplicado de maneira satisfatória em grandes populações, tá? Vamos supor que a gente vai analisar 100, 200, 1.000, 10.000 pessoas, é muito satisfatório. Mas analisando individualmente, principalmente pessoas que têm muita massa muscular, acaba não sendo tão preciso, tá? Que a pessoa acaba ficando muito pesada sem estar necessariamente obesa. Mas é muito útil para pessoas sedentárias que dificilmente vão ter muita massa muscular que possa dar um viés no teste. Tá? Aqui nós temos uma tabela, tá? Que vai desde magreza, grau 3, grau 2 e grau 1, passando por peso, no caso massa adequada, sobrepeso, e entra nas obesidades de grau 1, 2 e 3. Tá? Então, o ideal é a gente estar nesse adequado, mas tem esses vieses que nós falamos anteriormente. Tá? Aqui a gente pode calcular essa nossa massa, esse nosso peso ideal com base no IMC. Tá? Por exemplo, peso ideal mínimo, 18,5 vezes a altura ao quadrado. Por exemplo, se a pessoa mede 1,5 m, multiplica 18,5 por 1,5 m por 1,5 m. Daria o peso ideal mínimo para que a pessoa não estivesse na magreza 1. Tá? E o peso ideal máximo multiplicaria 24,9 vezes a altura ao quadrado. Normalmente, se a altura for 1,5, multiplicaria 24,9 por 1,5 por 1,5. Tá? Então, para a pessoa ficar no adequado e não ir para o sobrepeso, certo? O mínimo impede a magreza e o máximo impede o sobrepeso. Hein? Fica aqui na zona do adequado, que dá entre 18,5 a 24,9 de IMC. Outro ponto, pessoal, relação da cintura para o quadril, RCQ. Também vai ser chamada de ICQ em alguns locais, tá? Índice cintura-quadril. A relação ou proporção da cintura para o quadril é fortemente associada à gordura visceral e parece ser um bom índice aceitável de gordura intraabdominal, no interior do abdômen. Como é que a gente calcula essa RCQ ou ICQ, pessoal? A gente tem que medir a circunferência da cintura, mede a circunferência do quadril e divide a medida de circunferência de cintura pela medida de circunferência de quadril. Então, a gente vai classificar com base numa tabela que eu vou já mostrar para vocês. Esse tipo de medida está muito associado ao desenvolvimento de doenças cardiocirculatórias, por isso relaciona seus resultados com riscos baixo, moderado, alto, muito alto de desenvolver algum tipo de doença dessa natureza. Então aqui a tabela, pessoal. A equação, né? Circunferência de cintura dividida pela circunferência de quadril, nós temos o RCQ. Nós vamos notar aqui um padrão por idade, desde os 20 a 29 anos até 60 a 69 anos, tanto nos homens quanto nas mulheres. Tá? Risco baixo, moderado, alto e muito alto. Quanto maior a RCQ, maior o risco. Quanto menor a RCQ, menor o risco. Em média, os homens vão ter uma RCQ maior que a das mulheres. Tá? E aí finalizamos por aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida, podem me procurar pelo e-mail que está embaixo ou pelo WhatsApp. Forte abraço a todos.